2 Samuel, capítulo de número 9. Aleluia. Aleluia. Se você estiver perto de alguém que está sem a Bíblia, vai chegar perto dessa pessoa, amém? Desse irmão, dessa irmã, a gente compartilhar o texto. Glória a Deus. 2 Samuel, capítulo 9. Quem encontrou, diga: eu vou para o céu. Quem ainda não encontrou, diga: me espera que eu também quero ir. Vou esperar. Glória a Deus. 2 Samuel 2:9. Vai dizer assim o texto: e disse Davi: há ainda alguém que tenha ficado da casa de Saul, para que lhe faça benevolência por amor de Jonathan? E havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba. E o chamaram à presença de Davi, e disse-lhe o rei: és tu Ziba? E ele disse: servo teu. E disse o rei: não há ainda alguém da casa de Saul para que eu use com ele da benevolência de Deus? Então disse Ziba ao rei: ainda há um filho de Jonathan, aleijado de ambos os pés. E disse o rei: onde está? E respondeu Ziba: eis que está na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei Davi, e o tomou da casa de Maquir, filho de Amiel, de Lodebar, e Mefibosete, filho de Jonathan, o filho de Saul, veio a Davi, e se prostrou-se com o rosto em terra, e inclinou-se, dizendo, e disse Davi: Mefibosete. E ele disse: eis-me aqui, sou teu servo. E disse Davi: não temas, porque de certo usarei contigo de benevolência, por amor de Jonathan teu pai, e te restituirei todas as terras que pertenciam a Saul, teu pai, e tu sempre, a Saul e teu pai, e tu sempre comerás pão à minha mesa. Então se inclinou e disse: quem é o teu servo, para teres olhado para um cão morto, tal como eu? Então chamou Davi a Ziba, moço de Saul, e lhe disse: tudo que pertencia a Saul e a toda a sua casa tenho dado ao filho de teu senhor. Trabalhar-lhe-ás, pois a terra, tu e teus filhos e teus servos, e recolherás os frutos, para que o filho do teu senhor tenha pão para comer. Mas Mefibosete, filho de teu senhor, sempre comerá pão na minha mesa. E tinha Ziba 15 filhos e 20 servos. E disse Ziba ao rei: conforme tudo quanto meu senhor o rei manda, o teu servo assim fará. Quanto a Mefibosete, disse o rei, comerá na minha mesa como um dos meus filhos. E tinha Mefibosete um filho pequeno, cujo nome era Mica, e todos quanto moravam em casa de Ziba eram servos de Mefibosete. Morava, pois, Mefibosete em Jerusalém, porquanto sempre comia à mesa do rei, e era coxo de ambos os pés. Amém? Deixa a Bíblia aberta no banco, eu quero orar com você. Coloca a mão no seu coração. Senhor querido e Senhor amado Pai, nós estamos uma vez mais diante da sua palavra. A tua palavra é vida, a tua palavra é uma fonte inesgotável, para que todo aquele que tem sede beba e sacie a sua sede. A verdade é que nós nos encontramos aqui essa noite como a corça, como aquele animal que corre sedenta pelas correntes das águas, ou como os guardas que do alto da torre aguardam o nascer do dia. Assim a nossa alma também tem sede e fome de ti, ó Deus. Fala conosco, fica conosco, em nome de Jesus. Pode se assentar aplaudindo a Deus. Irmãos, eu vou ser breve aqui. Eu quero aproveitar bem esse tempo que
me é concedida essa noite, para aplicar mesmo o texto e aquilo que Deus colocou no meu coração. Salve alguns agradecimentos. O pastor Valdeir é um amigo que já me acompanha por longos e longos anos. Eu lembro de um dia que eu estive aqui na Ebenezer, irmãos, há mais de 10 anos atrás. Eu estava em um momento que eu estava muito afastado dos caminhos do Senhor. Se eu não me engano, era uma festividade, era um aniversário da igreja ou algo do tipo. E eu estava lá fora, não tinha lugares nem junto à porta. E alguém me buscou lá fora, me colocou sentado aqui na frente. Naquele dia Deus falou comigo profundamente. E desde lá então eu aprendi a amar essa igreja, a amar cada membro. Já estive com os irmãos em uma viagem, né, lá para Santa Helena. Uma viagem que acho que era para durar umas 10 horas, durou 20, né, irmãos? É tremendo. E ano que vem nós vamos estar lá, permitindo Deus, né? Vai ser poderoso. Eu tenho um amigo aqui nessa casa também que Deus me deu. Eu louvo muito a Deus pela vida dele, que é o Marcos. Um homem que sempre tem me ajudado, seja na minha casa, seja lá na nossa igreja. Eu e a minha família amamos o Marcos. A Thaís, ela sempre fala, o Marcos é de Deus. E ele é de Deus mesmo. A todos os irmãos, os pastores que estão aqui na minha retaguarda, conto com a oração de todos. Dito isso, irmãos, eu estava na minha casa hoje pela tarde e eu buscava de Deus o que falar, porque eu creio que um dos maiores desafios que o pregador enfrenta é não falar aquilo que ele quer falar. Porque como um mensageiro, como um ministro, nós estudamos a Bíblia e tem alguns textos que a gente tem mais familiaridade, que a gente tem um pouco mais de domínio sobre aquela história, sobre as aplicações, sobre a exegese daquele texto. Então o nosso coração sempre reluta em pregar aquilo que nós temos mais segurança. Mas nem sempre aquilo que nós queremos falar é o que Deus quer tratar com a sua igreja naquele dia. Então coisa boa é quando o pregador ele tem a sensibilidade de entender o grito que Deus deseja dar na sua igreja. Existem 2 momentos dentro de um culto. Pergunte-me quais? O primeiro momento é sobre aquilo que Deus deseja ouvir da sua igreja. É quando nós dobramos o joelho em oração, quando louvamos a Deus, hinos de adoração. Isso se trata daquilo que Deus deseja ouvir de nós naquele dia. E o segundo momento é sobre o que Deus deseja falar conosco, que é o momento da palavra. A história do capítulo 9 do segundo livro de Samuel é uma história que vai falar de aliança. Davi, aqui agora, não é mais o menino do pasto, agora ele é rei de toda a nação de Israel. Ele passa por um processo, porque toda promessa ela passa por um processo. Ele é ungido pela primeira vez, a primeira de 3 unções, dentro da casa do seu pai, diante da sua família, diante dos seus irmãos. Ali ele tem a sua chamada confirmada, aprovada por Deus diante da sua família, porque toda chamada começa dentro de casa. Vou repetir isso aqui. Das 3 unções que Davi recebeu, a primeira unção acontece dentro da sua casa, porque ministério não começa fora, mas dentro. E Davi agora vai passar por uma série de processos, de lutas, de desafios. E eu amo isso aqui porque na verdade esses desafios que ele está passando são desafios, são permissões do próprio Deus para trazer para Davi preparo, amadurecimento para aquilo que Deus tinha para ele viver. Glória a Deus. Cada luta, cada desafio enfrentado, cada provação que nós passamos tem como objetivo nos lapidar, nos preparar, nos modular para aquilo que Deus tem preparado para nós no futuro. Glória a Deus. A nossa visão humana, uma visão limitada, só consegue enxergar o agora e aquilo que se passou. É por isso que tem gente que não consegue se desprender do passado, porque nós temos a tendência de enxergar o agora e aquilo que se passou. Mas Deus não. Ele conhece o nosso passado, Ele está conosco no nosso presente
mas Ele enxerga o nosso futuro. Aleluia. É por isso que Deus permite algumas coisas acontecerem agora, porque Ele já está antecipando aquilo que vai vir. Ele está te preparando. E Davi então enfrenta o urso, enfrenta o leão, ele enfrenta o gigante. É o momento que Deus decide arrancar Davi, não de uma vez por todas, mas em um primeiro momento do campo, e apresentar ele para a nação de Israel. Ninguém conhecia Davi, a não ser sua família, e algumas pessoas que o observavam. Nós vamos ver isso no capítulo 17, quando Saul pede para trazer um tangedor, e alguém vai se levantar dizendo: eu conheço um tangedor, e ele não é só um tangedor, ele também é um guerreiro. Ele é um homem de boa aparência, e ele tem um diferencial. Qual é? Nele habita o Espírito de Deus. Eu amo isso aqui porque alguém está observando Davi, está enxergando nele algumas qualidades, mas a que mais se destaca não é aquilo que está por fora, mas aquilo que ele carrega. É a presença de Deus, é a essência. Alguém vai dizer: ele é belo, ele é guerreiro, ele é um bom tangedor, mas tangedores com essas características em Israel tinha muitos. Aí ele vai dizer para Saul: mas esse aí é diferente. Qual é a diferença dele? Ele tem a presença de Deus na vida, porque é a presença de Deus que faz a diferença na vida de um tangedor, de um ministro, de um pregador, de um homem, de uma mulher de Deus. Escute, ele enfrenta o gigante. Naquele momento, um novo cântico começa a entoar dentro de Israel, dizendo: Saul matou milhares, Davi matou centenas de milhares. E é nesse momento que um sentimento começa a nascer dentro do coração do rei. O seu ego não era sarado. Saul tinha o ego inflado. Ele tinha problemas de identidade, porque todo mundo que não tem identidade ou que não tem certeza daquilo que é, não consegue ver ninguém se destacando mais do que ele. Quando Saul vê que Davi está se destacando mais do que ele, a inveja no seu coração tem gosto de sangue, porque ele vai dizer: eu vou matar este jovem, eu vou matar esse menino. E ele começa a perseguir Davi. E sabe o que é impressionante aqui? Que Saul está perseguindo Davi, mas o texto diz que quando Davi tocava a harpa para ele ficava, os demônios que estavam na vida dele saíam, porque cada um vai oferecer aquilo que tem de melhor. Davi não muda a sua essência por causa das perseguições. Davi não muda quem ele é por causa da perseguição de Saul. E deixa eu dizer uma verdade para você que essa noite chuvosa: não permita, escute isso, não permita que o mal que te fizeram mude a essência que você carrega, mude aquilo que você é, mude aquilo que Deus te chamou para ser. Davi agora vai fazer um amigo dentro do palácio. Isso aqui é poderoso, pastor Valdeir, porque Davi aqui ainda não era ninguém, mas tem um homem dentro do palácio que é filho do rei, é príncipe, tem sangue real, que vai se aproximar de Davi não pelo aquilo que ele tinha, mas por aquilo que ele era. A amizade que nasce entre Davi e Jonathan é tão forte, é tão verdadeira, que por algumas vezes Jonathan vai ser um instrumento de livramento usado por Deus para livrar Davi das mãos do seu próprio pai. Aleluia. Só que o texto diz agora que em uma guerra Jonathan morre. Tempo passa, Saul está na guerra, morre também. E agora a notícia que chega em Israel é que os soldados inimigos estão vindo, estão destruindo o exército e vão matar todos. Era o costume daquela época, que quando um exército inimigo conseguia matar o rei da nação, eles também matavam toda a sua descendência, para que não houvesse mais nenhum descendente para assumir o trono, ou que desejasse ir em busca de vingança contra o que fizeram contra o bem. Então a Bíblia diz que Mefibosete é uma criança, é um bebê que precisa ser carregado no colo. E agora a notícia chega dentro do palácio de que os soldados estão vindo para matar a descendência de Saul. Quando a babá do menino escuta isso, ela sai correndo para preservar a criança com vida. Ela diz: se eles estão vindo, eu fugirei por um
E ela sai correndo para salvar o menino. Só que o texto diz que no meio da fuga, ela tropeça. E a criança que está nos seus braços cai no chão. A queda foi tão séria que o menino quebrou os 2 pés. Você está aqui? O menino cai, se quebra, mas não morre. Ele cai, quebra os pés, mas ainda tem vida. Aleluia, Deus. Glória a Deus. O fato de alguém deixar a criança cair trouxe consequências que ele agora vai precisar carregar por toda a vida. Mas o texto vai nos mostrar, isso fica claro, que a queda até quebrou, mas não conseguiu matar. Aleluia. Glória a Deus. Eu vou repetir porque alguém que está aqui precisa ouvir isso. A queda foi feia. Quem olhava de longe parecia que tinha morrido. Mas o menino não morreu. Glória a Deus. Pegaram a criança e levaram ela para dentro de Lodebar. Porque quem vai pensar que o filho do rei ia crescer em Lodebar? Quem olhar para Lodebar e imaginar que o filho real ia ser criado num lugar como aquele? Então decide colocar o menino no pior lugar. Decidem esconder a criança em um lugar que ninguém imaginaria que alguém da família real seria escondida. E eu amo isso aqui, porque Lodebar não é uma ferramenta do diabo. Lodebar é um daqueles esconderijos de Deus. Glória a Deus. Que Deus nos esconde, Aleluia. que Deus nos coloca e nem nós mesmos entendemos por que Deus está nos colocando ali. Por que Deus está permitindo? Porque quem está no palácio e vai para Lodebar não está subindo, está descendo. E a gente tem uma dificuldade terrível para descer. Olha o besouro aí, voltou. Ele está gostando. Esse besouro aí está crente. Ele estava aqui no começo do culto, colocaram ele para fora e voltou. Escuta. Deixa o besouro aí. Lodebar é um daqueles lugares que Deus nos coloca e nem nós mesmos conseguimos entender o motivo, porque o nosso desejo é subir. Se alguém aqui disser que não deseja ter sucesso na vida, está mentindo, porque todo mundo deseja ter sucesso em alguma área, seja profissional, seja no ministério. Nós queremos que aquilo que nós estamos nos propondo a fazer seja bem sucedido, sim ou não? Sim. Só que existem momentos na vida que Deus vai nos fazer descer e vai nos esconder dentro de alguns lugares estratégicos. E eu amo isso aqui porque a gente gosta de falar de Lodebar, mas foi em Lodebar que o menino vai encontrar abrigo depois que ele caiu, depois que ele se quebrou, quando ninguém queria ele, porque todo mundo sabia, quem segurar a criança está correndo risco de vida. Então ninguém queria ser visto com o menino, mas lá em Lodebar ele encontrou uma casa para morar. Meu Deus, eu estou sentindo uma graça. Oh, glória a Deus. Quando ninguém queria ser visto com ele, foi na casa de Maquia, aonde? Em Lodebar, que ele encontrou uma casa para morar, uma família que recebeu ele, que acolheu ele, que curou, que tratou as suas feridas, que tratou da sua deficiência. Foi em Lodebar que ele criou família, que ele teve
carruagem. E as pessoas olhavam para ele e diziam assim: para de ser mentiroso, rapaz. Eu te conheço. Eu vi você crescendo aqui na casa de Maqui, você sempre foi aleijado. Você cresceu aqui junto com a gente. Estou te falando, eu já andei naquela carruagem. O tempo passou, o menino cresceu, mesmo com os pés quebrados, ele cresceu. Se casou, teve filho. Aí agora o texto vai dizer que Davi vai assumir o trono da nação. Jonathan está morto, Saul está morto. Primeira atitude de Davi como rei: vamos trazer a arca de volta. Davi está preocupado em reinar sem a presença de Deus. Ele traz a arca, e agora ele está sentado no trono, e ele começa a se lembrar dos livramentos de Deus. Porque de vez em quando a gente tem que parar e olhar para trás. Vou repetir. Mas não é com sentimento saudosista, porque o saudosismo te deixa amargo. Te faz pensar que tudo era melhor lá atrás. Mas você tem que olhar para trás com esperança e lembrar de onde Deus te tirou. Os livramentos que Deus já te deu. Tem gente que está aqui que era para estar morto. Mas a mão de Deus te alcançou primeiro naquele dia. Então Davi está olhando para trás. E é bom olhar para trás, porque a gente não pode deixar subir para a cabeça as coisas. Porque agora ele está no trono. Mas ele está fazendo um esforço para lembrar de quem ele é. E lembrando de quem ele é, ele faz a reflexão de que ele só se tornou quem ele é agora, porque lá atrás alguém acreditou na chamada dele quando ele ainda não era ninguém. Aleluia. Vou repetir isso aqui para alguém. Glória a Deus. Quando Deus fizer de você alguém, não se esqueça de quem te ajudou quando você não era nada. Glória a Deus. Aleluia. Porque acreditar quando está dando certo é fácil, irmão. Quando está tudo dando certo, todo mundo fala: eu sempre acreditei que ia dar certo. Mas quem estava do seu lado quando estava tudo dando errado? Quem que estava lá acreditando em você quando você ainda não era ninguém? Aí Davi se lembra de Jonathan, um amigo certo na hora incerta. E ele fala assim: peraí, eu fiz uma aliança com esse homem, fiz uma aliança com esse amigo. E ele começa a perguntar para os seus servos: ainda existe alguém da casa de Saul com vida? Isso aqui é tremendo, irmãos. Tem alguém da casa de Saul ainda com vida? Porque Davi sabia, o exército entrou, deve ter matado todo mundo. Aí um dos servos fala assim: profeta, olha, eu sei que tem um servo da casa de Saul ainda vivo. O nome dele é Ziba. Se tiver alguém vivo, ele vai saber te dar a resposta. Então manda chamar ele. Quando o Ziba chega, pega isso aqui, igreja. És tu, Ziba? Sou eu, teu servo. Tem alguém vivo na casa de Saul? Porque eu quero abençoar a vida dele. Sabe qual foi a resposta de Ziba? Pergunta-me qual? Até tem alguém, mas ele é aleijado de ambos os pés. Aí a gente tem que fazer uma exegese do texto, porque Davi não perguntou a situação que se encontrava. Ele só perguntou se estava vivo, sim ou não? Sim ou não? Sim. Então por que que Ziba responde dessa forma, se o rei não perguntou o que ele está respondendo? Porque olha a resposta dele: tem alguém vivo. Tudo bem, até aqui foi o que o rei perguntou, sim ou não? Sim. Só que agora ele está dando uma característica que o rei não estava preocupado. Ele diz assim: ó, só que é aleijado dos dois pés. E para entender isso aqui, a gente tem que voltar alguns capítulos. Porque quando Davi entrou em Jerusalém, Jerusalém ainda era a terra dos jebuseus. E ele vai entrar por dentro dos arquedutos
Jerusalém, qual que foi o decreto que ele deu? É para matar todos os aleijados. Falou com o exército dele. É para passar fio da espada. Porque os aleijados não vão entrar na casa. Então, Ziba está dizendo assim, ó, tem alguém vivo. Porém, o Senhor fez um decreto. E esse que está vivo é aleijado. Só que o que é maior? O decreto do rei ou a aliança? Deus, aleluia. Aleluia. Ziba está dizendo, tem alguém vivo. Porém, existe um decreto. E ele é aleijado. Aí o rei responde para ele assim: aonde está esse Mefibosete? Lodebar, na casa de Maqui, filho de Amiel. Sabe o que o rei falou? Prepara a carruagem. Aleluia, glória a Deus. E traz ele aqui. Eu imagino a carruagem que de vez em quando passava ali, Mefibosete falava, eu jantei. Glória a Deus. E eles dizem assim, andou nada, para de ser mentiroso. Agora a carruagem não está só passando, ela entra dentro de Glória a Lodebar. Deus, aleluia. Aí quem está em Lodebar diz assim, o que está acontecendo? Essa carruagem nunca entrou aqui. Posso profetizar? Por causa da aliança que o rei fez. 2025 você vai viver coisas inéditas. Coisas que você nunca viveu. Vai ter gente perto de você dizendo, nunca aconteceu isso nessa casa. Eu nunca vi acontecendo isso aqui nessa rua. Eu nunca vi acontecendo isso aqui nesse bairro. Aí alguém vai dizer assim, é porque o rei tem uma aliança com ele. É porque o rei tem uma aliança. Portas que nunca se abriram lá naquela família, por causa da aliança que o rei tem com você, elas se abrirão. Gente que nunca chegou vai ver você chegando para crer que é possível. Isso aqui é profético, irmão. Glória a Deus. Tem alguém lá na sua casa que precisa ver você vencendo para crer que é possível. Aleluia. Quando aquela carruagem para na porta de Maqui, imagina até alguém falando, é uma conjectura. Você falou tanto da carruagem, agora é um problema que você arrumou a carruagem, vem parar aqui. E alguém vai bater na porta. Aqui é a casa de Maqui, filho de Amiel. Sim, aqui. É aqui que mora Mefibosete. É aqui. Onde que está ele? Aqui. O rei está mandando chamar ele. Deus. Aleluia. Imagina Mefibosete vindo, irmão, mancando com a muletinha dele. Pois não. Entra na carruagem. Glória a Deus. Entra na carruagem. Glória a Deus. Aleluia. O rei está querendo falar com você. Imagina ele entrando, sentando, a carruagem indo embora. Imagina o filme passando na cabeça dele. E quando a carruagem começa a entrar dentro das terras de Davi, ele está passando por lugares ali que pertenciam ao pai dele, que pertencia a ele. Olha o filme. Poderia ter crescido aqui, criado a minha família aqui, por causa de um golpe de estado, de uma guerra. Perdi tudo, mas a Bíblia diz assim que o rei olha para ele e diz, tudo que era seu eu vou devolver. Glória a Deus. Então Deus não permite você ter coisas que Ele não tem intenção de te dar. Seus olhos alcançam primeiro, para que você venha crer e visualizar que é possível alcançar. É Deus. Isso aí, Pai. Ele está visualizando a terra, uma coisa que naturalmente seria impossível para ele ter de novo. Tudo aconteceu muito rápido na vida dele. Aí o texto diz agora que ele entra dentro do palácio, está diante do rei, e olha a fala do rei para ele: por causa da aliança que eu fiz com o teu pai. Glória a Deus.
Ah não, se você pegar isso aqui hoje, sua vida muda. Por causa da aliança que eu fiz com quem? Eu não fiz aliança com você. A aliança que eu fiz foi com o seu pai. Mas por causa do teu pai e do que eu tive com o teu pai, eu vou honrar você e a sua descendência. Só quem recebe agora vai levantar. Por causa da aliança que o céu tem com a sua vida, a sua descendência será abençoada. O teu filho, os filhos dos teus filhos serão alcançados pela aliança que o céu tem com a tua vida. A tua descendência será alcançada por essa bênção. A tua família será alcançada por essa bênção. Não, eu estou profetizando. Tem muita gente olhando para aquela casa achando que só vai ter pessoa ali que dá dor de cabeça. Mas Deus vai começar a transformar traficante em pastor. Deus vai começar a pegar mulheres que ninguém dava nada, transformar em missionária. Deus vai fazer uma obra tão grande só por causa da aliança. Existem alianças sendo forjadas aqui essa noite, com pais e mães que têm orado por esta causa de joelhos, que têm se colocado de joelhos nas madrugadas adentro. A chuva cai lá fora, enquanto uma mãe ora dentro do quarto pelo filho que ainda não chegou em casa. A chuva está caindo, enquanto o pai está ali orando pelo filho que talvez nem sabe aonde está, onde se meteu, aonde o menino está. E o céu está dizendo: existe uma aliança que foi forjada na dor. Existe uma aliança que foi forjada debaixo de lágrima. Existe uma aliança que foi forjada nas orações, nas manhãs com Deus, nos cafés com Deus, nas quintas-feiras, nas campanhas, nos montes, nas vigílias, nos jejuns. Existe uma aliança, e por causa desta aliança que eu fiz contigo, eu abençoo a tua descendência. Aí Davi agora faz uma promessa para ele: tudo que pertencia a Saul e ao teu pai, eu vou te devolver. Sabe o que Davi está dizendo? Eu não quero nada daquilo que não é meu. O que pertencia à tua casa e à tua família, toma de volta. Você não vai ficar de mão vazia. Aleluia. E a partir de hoje tu não vai morar mais em Lodebar. Glória a Deus. Lodebar foi abrigo, Lodebar foi escola, mas Lodebar representa um momento. Lodebar não é o destino. Glória a Deus. Aleluia. Não é o destino final. Lodebar é terra de passagem. Vou repetir. Lodebar é só uma escola, é só uma faculdade, é um lugar onde Deus te levou para te preservar, para te ensinar, para te moldar, mas só representa a passagem. O destino final é Jerusalém. Glória a Deus. Lodebar significa terra de esquecimento e dor. Porque todo mundo que ia para Lodebar ia para ser esquecido. Só que Jerusalém, a palavra Yerushalai, quer dizer habitação de paz. Aleluia. Jerusalém é a capital da adoração. Então Deus está arrancando alguém que estava esquecido e levando ele para dentro de um ambiente de paz e adoração. Aleluia. Aí eu repito isso aqui só para quem crê em profecia. Deus está pegando alguém em um ambiente que estava ali esquecido
em uma terra de dor e está trazendo essa pessoa para um lugar de paz e adoração. Estou profetizando para você que recebe. 2024 você até pode ter chorado, mas 2025 você vai voltar por este caminho colhendo os peixes. Existem pessoas que vão ser transportadas de um ambiente para outro, pessoas que vão viver uma mudança, uma transformação tão grande. A tua casa até hoje podia ser lugar de dor, mas a partir de agora vai ser lugar de paz e adoração. Vai ser lugar de paz e adoração. Vai ser lugar de paz e adoração. Lodebar não é o seu destino final. O seu destino final é Jerusalém. Fica de pé no seu lugar. Aleluia! Se você estiver em família aqui essa noite, você vai procurar a sua família, vai dar a mão para essa pessoa. Se porventura você não tem ninguém aqui que é da sua família, você vai colocar a mão no seu coração. Você vai se lembrar agora dos seus filhos, dos seus irmãos, pais, mães, sobrinhos, tios. E eu queria que a irmã colocasse também aquele louvor: filho, eu vou honrar sua descendência. Glória a Deus. Feche os seus olhos. Eu quero te dar 1 minuto para você falar com Deus. Glória a Deus! 1 minuto. Você vai começar a liberar a palavra sobre a sua casa. Você vai começar a liberar a palavra sobre a sua família. No início dessa ministração eu falei: o ministério começa em casa. Chamado começa dentro de casa. Do que adianta você ter sucesso no altar e fracassar como pai? Do que adianta você ter sucesso em cima do altar, todo mundo olhar para você e dizer: é um grande pregador, é um grande ministro, é um grande pastor, mas dentro de casa você está fracassando. O teu ministério começa dentro de casa, a tua família. Começa a abençoar a tua família, começa a abençoar a sua geração. Eu estou profetizando que os teus filhos vão pisar em lugares que você nunca pisou. Os seus filhos vão chegar em... Eu estou todo arrepiado aqui. Os seus filhos vão chegar em lugares que você não chegou. Lá pra Calabadária. Você vai estar ali de longe intercedendo por eles. Você vai ser a mão que sustenta de longe. Aonde eles vão ter, aleluia, alguém se apoiar para poder chegar mais longe. Tem pessoas que estão aqui que durante algum tempo vai conversar com o filho só pelo telefone. Ele vai te ligar e dizer: mãe, olha por mim que eu estou subindo para o altar agora. Pai, intercede por mim que eu estou subindo para ministrar agora. Eles vão chegar mais longe que você.
eu tenho com você, ninguém pode apagar. Ninguém vai apagar. Pode ter colocado o filho lá em Lodebar para ser esquecido, mas o céu não se esquece de ninguém. Você estava em Lodebar, mas o céu não se esquece. O Marquinhos que abriu a porta para você foi Deus que colocou no teu caminho. A pessoa que acreditou em você quando ninguém acreditava foi Deus que colocou ela no teu caminho. Foi Deus que preservou você com vida naquele acidente. Foi Deus. Aquilo que eu tenho com você, aquilo que eu tenho com você, aquilo que eu tenho com você, ninguém pode apagar, ninguém pode apagar. Profetiza isso. Onde colocar as mãos? É profético, recebe isso, recebe isso. Recebe. Posse hoje isso. Quando te amo nenhuma na sua casa, brilha honra, sua descendência. Através de você, os seus pais serão abençoados. Através de você, sobrinhos, já não tem pai mais, já não tem mais ninguém que se apoiar. Você vai ser a coluna, as suas mãos serão mãos que abençoam. Você vai ser uma referência naquela família. Dá uma salva de palmas para Jesus. Vem pra cá, pastor. Você vai ser uma referência. Glória a Deus. Não tenha medo daquilo que o céu tem para você e com você. O céu te chamou para ser uma referência.